Um dos principais desafios da plataforma Ceará 2050 é fazer com que as atividades pensadas, estruturadas e encaminhadas a partir de um trabalho realizado repassem os governos e tenham longevidade. Estes são princípios que dialogam com a governança e é sobre este assunto que vamos falar aqui no terceiro bloco. A nossa ideia é pensar de uma forma a plataforma Ceará 2050, como ela trabalhou a questão do planejamento das ações, levando em consideração que as atividades foram pensadas para os próximos 30 anos. Quais os principais, então, professor Ayrton, como fazer com que isso realmente sobreviva, né? Seja tomado para si, para todo o governo, ou para todo quem realmente, né, está pensando, né, no Ceará 2050, faça com que continue. Perfeito. Você tocou então na questão que a gente poderia dizer que é a questão crítica que a plataforma deve enfrentar, não é? Que é exatamente sair das intenções para a realidade. Para que isso aconteça, é necessário primeiro que você identifique o que você quer fazer. Então, nesse processo, onde houve o diagnóstico, onde houve a construção da visão de futuro, onde está havendo a identificação e o aperfeiçoamento do conjunto de projetos, uma vez posto isso como disponível, é necessário que a inteligência do Estado aqui vamos entendê-lo como um todo, governo, setor privado, sociedade civil, entendam que é necessário um conjunto de providências que vão conseguir tirar aquele conjunto de conceitos e ideias de projetos do papel para a realidade. E isso só será possível através de uma governança, de um processo de governança que seja mais inovador, que seja mais participativo, que represente a possibilidade concreta de materializar, através de novas ações agora, o que foi proposto. O que vai ser proposto para o Estado é um conjunto de projetos que têm alcance estadual, alguns deles, e outros têm características mais regionais. Como tirar isso do papel? A ideia é que se estabeleça um modelo de governança, que a gente está chamando de governança compartilhada, onde esses três atores que eu me referi aqui, governo, setor privado, setor produtivo e sociedade civil, encontrem um novo espaço de compartilhamento, onde eles possam discutir esse conjunto de projetos, além de outras atividades que cada setor tem. É importante ressaltar aqui o seguinte: a plataforma Ceará 2050, ela representa um compromisso que o Estado do Ceará deve fazer com o futuro, mas um conjunto de outras ações, inúmeras, vão ocorrer de forma simultânea, certo? A gente não pode querer imaginar que a plataforma signifique aquela grande panaceia. É ela que vai resolver todos os problemas do Estado. Não. Ela tem o germe de um procedimento inovador que pode contaminar de forma benéfica todos esses agentes nas suas práticas usuais. Então, para isso aí, a ideia é que se construa um modelo de governança onde exista uma espécie de fórum permanente, onde a população possa se reunir e discutir, onde exista um comitê que vai tomar decisões a partir das deliberações do fórum, e isso tudo apoiado por uma espécie de secretaria executiva, que é quem vai fazer a parte operacional para dar condições para que esses três atores, nas reuniões que venham a acontecer, em frequência a ser definida, eles possam participar e receber insumos para opinar. Tá certo? Agora, nesse processo, o que é que vai estar como grande foco? Vai estar a presença das regiões dentro do fórum, sempre participando, porque se o fórum é um fórum que visa identificar adiantamento, execução de ações
que estão programadas, inclusão de novas ações, etc., se os núcleos não estiverem presentes dentro desse fórum, fica difícil que as regiões tenham representatividade, né? E o conjunto de projetos. A estrela desse processo todo será o conjunto de projetos. A partir do conjunto de projetos, a partir da presença dos núcleos, a partir da presença de outros agentes dentro desse grande fórum permanente, é que vai se ter a condição de identificar. Agora, a execução das ações, ela continuará sendo a nível de governo, o que for governo, da sociedade civil, o que for sociedade civil, e do setor privado, o que for do setor privado. Porque as demandas surgem de diferentes exatamente. setores. A plataforma e esse modelo de governança compartilhado, representado por esse fórum permanente, ele é, digamos assim, o grande lugar onde os interesses de todos os agentes convergem, certo? A partir dali é que sairiam as recomendações para esse comitê decidir autorizar a execução das ações. Essa é a ideia. Como é que, professor Ranieri, como é que você vê, então, a importância dessa participação dos núcleos, como o professor Ayrton já falou, assim, de estar presente, de se fazer presente, né, na verdade? Eu diria que sim. A gente conseguiria identificar, aí, acho que para esse novo momento, né, e para essa ação dos núcleos, pelo menos, eu vou citar 3 desafios que se interconectam de alguma forma, né? Acho que o primeiro deles é fazer que essa estrutura de governança ela funcione, né? Então, nós temos hoje um desenho, um modelo de governança compartilhada, que é esse modelo que o professor Ayrton, né, aponta, com os núcleos regionais, com um fórum de discussão, com um comitê, uma secretaria executiva, né? Acho que a gente precisa ainda avançar, né? Acho que já estamos avançando, né, numa maior definição, né, dos papéis, de quais são os papéis, né, assim, para que qualquer estratégia de governança funcione, os atores que dela participam precisam ter claro, né, quais são os seus papéis, quais são as suas responsabilidades e também quais as expectativas possíveis, né, o que se pode esperar dessa questão. O segundo desafio, que acho que contribui para esse funcionamento e contribui para que essa estrutura de governança ela seja continuada, é pensar a descentralização, não apenas das discussões, mas a descentralização também das decisões, das deliberações. Assim, para que os núcleos regionais eles tenham continuidade, eles tenham a perenidade esperada, né, dentro da plataforma Ceará 2050, a gente precisa de fortalecer essa perspectiva de que as decisões dos núcleos elas serão levadas em conta num fórum regional, e acho que o desenho da governança compartilhada do Ceará 2050 contribui fortemente para isso, né? A gente precisa agora efetivá-lo, né? E um terceiro desafio que seria perceber ações de curto e médio prazo, perceber alguns resultados, né, que deem credibilidade para o conjunto do plano e que façam, assim, despertem também o interesse de outros segmentos da sociedade, de outras representações da população em geral em tomar parte da estrutura de governança, né? Até porque se nós pensamos um plano para os próximos 30 anos, a gente vai precisar aí pensar mecanismos de renovação dessas estruturas de governança, de que outros atores passem a fazer parte, de que alguns atores vão sendo ali ao longo do tempo substituídos, né? E desde quando a gente consegue perceber alguns resultados de curto prazo, de médio prazo, algumas ações, né, ou algumas estratégias que conseguiram já endereçar ações efetivas para o planejamento do Estado, a gente consegue despertar na sociedade o interesse por fazer parte, né, dos núcleos regionais. Como é que vocês acham assim, que o Ceará sai na frente, digamos assim, ou está à frente, ou pode se sobressair dentre outros estados, tendo uma plataforma dessa, pensando, né, daqui a 30 anos? Por que pensar daqui a 30 anos é importante e vai ser importante para o Ceará? A gente sabe que o estado tem... desaponta aí em vários setores, né? Vamos dizer assim, comparando mesmo com outros estados. A gente tem uma posição geográfica
beneficiada. A gente tem, como você já falou, né, o turismo, a gente tem educação. Como que a gente pode ganhar mais tendo uma plataforma como essa, tendo um pensamento como esse em vista ao futuro? Natália, você fez a pergunta síntese aqui do programa. Tá certo? É muito boa a colocação, perfeita. O Ceará é um estado que teve dificuldade para se estruturar, né? Se você pegar a história do Brasil, você vai ver que enquanto o Ceará era um grande areal e não ocupado, regiões mesmo do Nordeste, Pernambuco, com a cana-de-açúcar, Bahia, o cacau, o sul do país e tudo, já estavam em pleno desenvolvimento. Mas o cearense parece que é um indivíduo persistente, né, que acredita na sua terra. E fez uma escolha há uns 30 anos atrás que ajudou muito a permitir que o Estado chegasse hoje na posição que está, onde, de graça, a imprensa do Sul está sempre colocando que o Ceará tem destaque nesse aspecto, se você analisar a questão fiscal e comparar com estados muito mais ricos do que o nosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estão passando por dificuldades extremamente difíceis, mas tem uma questão que foi fundamental. Quando você fez a pergunta, ela fez a pergunta que eu gostaria de comentar. Exatamente, ele fez uma opção por planejamento de longo prazo. Ele entendeu que seria necessário estabelecer algumas políticas que perdurassem, que ultrapassassem uma gestão de 4 anos. Se você pegar agora para a própria plataforma, nós temos 8 gestões pela frente, são 32 anos daqui para 2050, considerando 2018, né? Seriam 8 gestões. Mas o Estado conseguiu, por exemplo, na questão fiscal, equilíbrio financeiro, etc., e em alguns setores, ele já, por exemplo, na parte de água, de suprimento de água, de educação, saúde em alguns aspectos também, está lutando agora com relação à segurança e avançando, né? Então, o que é que está por trás disso? É uma visão de longo prazo, uma visão de planejamento e de insistência na manutenção de políticas públicas de longo prazo. Então, isso foi que permitiu que o Estado chegasse numa posição hoje que eu diria de razoável solidez no que se refere a esses aspectos que você listou aí, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil se acostumou muito a improvisar, acha que eu resolvo, eu dou um jeito aqui, resolvo, né? E é muito diferente do japonês. O japonês, para pegar um exemplo da minha área, ele é capaz de passar 3 anos projetando uma ponte, mas executa a ponte em 1 ano e o custo é aquele que ele previu, né? Ao contrário do que nós fazemos. Então, o que é que significa isso? Visão de longo prazo, planejamento, persistência na busca daqueles objetivos, daquelas metas. É isso que dá a estabilidade que é necessária para o desenvolvimento. O Estado de Ceará fez isso, tem tradição disso, mesmo se você voltar no tempo mais para trás ainda, até 1960, primeiro governo Virgílio Távora, certo? Ali já havia uma certa preocupação com o planejamento, isso vem se consolidando e agora a iniciativa do governo do Estado de colocar para a população cearense como um todo um projeto com visão de Estado, com visão de sociedade para o futuro, é extremamente relevante. É algo que está aí, está na mão do cearense, essa plataforma na sua primeira etapa, quando ela fechar, o Ceará inteiro vai ter a condição de acessá-la facilmente, porque hoje os meios de divulgação e de comunicação facilitam muito isso, né? Cada cearense de casa, do seu computador, poderá acompanhar a execução daquelas ações. Enfim, o que eu deixaria como final aqui, Natália, é o seguinte: é preciso acreditar que a persistência nas ações levará a um bom resultado. Esse é o grande foco e a grande meta da plataforma. Colocar isso na cabeça de cada cearense. Se você fizer isso, você pode errar, mas você tem muito mais chance de acertar.
É esse o sentimento, então, hein, professor? Exato. Assim, acho que ao longo já de alguns anos, né, o Ceará tem atacado, né, que eu diria que são dois grandes problemas, né, do planejamento e da implementação de políticas públicas. Né? Um desses problemas, o professor Ayrton, né, já lembrou bem, que é essa nossa pouca tradição de planejamento. Né? Isso tem, em algumas áreas, mais especificamente, e acho que o Ceará 2050 um pouco que coroa esse processo ao abarcar, né, diversas dimensões do desenvolvimento, né, de ampliar essa tradição do planejamento e dessa visão de longo prazo. E o outro elemento, né, que é outro dos grandes problemas das nossas gestões públicas e da implementação das políticas, que é a fragmentação. Né? Nós temos um enorme problema, eu falo da tradição de administração pública brasileira, de fragmentação de políticas. Fragmentação setorial, fragmentação territorial. Então, quando nós começamos a pensar essa transsetorialidade das ações da plataforma e essa distribuição regionalizada do planejamento e também das ações, acho que a gente consegue também atacar e resolver, ou pelo menos minimizar os efeitos desse problema da fragmentação. Então, acho que, sim, a perspectiva, e nisso o Ceará de fato sai na frente, é que nós tenhamos aí, a partir dessas ações de planejamento, a partir dessa integração de perspectivas e de políticas, né, uma trajetória de políticas públicas e uma trajetória de desenvolvimento, né, bastante interessante nos próximos anos. É isso, então. Obrigada, professor Ranieri, pela sua participação. Agradeço. Professor Ayrton também. Obrigada, então, professor Ranieri, professor Ayrton, pela participação de vocês aqui no Ceará 2050. Nosso programa fica por aqui. Acompanhe também o Ceará 2050 nas redes sociais e saiba mais sobre a plataforma. Você confere todos os nossos programas no site ceará2050.ce.gov.br. Tem também Facebook/Ceará 2050 e o Instagram, @Ceará 2050. Tchau, obrigada pela sua participação. Uma ótima noite para você. Apoio Cultural Via Direta.